Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite para todos vocês que têm nos acompanhado aqui nas nossas devocionais todos os dias. Eu estou aqui gravando depois de um dia de trabalho para a glória de Deus, compartilhando com você mais uma meditação da Santa Escritura, amém? E hoje é a nossa devocional de número 76, hoje é sexta-feira, hoje é 17 de março de 2023. E nós vamos continuar aqui no nosso texto base, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 11, dos versículos 1 ao versículo de número 26. Vou repetir para que você faça a sua leitura aí na sua casa, medite nessa palavra, observe cada ponto e peça a iluminação do Espírito Santo para você compreender o texto sagrado, e depois você escuta aqui a nossa devocional e depois nós vamos orar os princípios dessa palavra para que essas verdades do Evangelho sejam reais na nossa vida diária e possamos não apenas sermos ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo de número 26. Depois você faz a sua leitura, aqui é a nossa devocional, e o nosso propósito é chegar até o final desse ano, todos os dias, incentivando você a ler a Escritura, a meditar na palavra, a ter vida piedosa de oração, e construir esse hábito espiritual, né? Essa disciplina espiritual de todos os dias estar em comunhão com Deus através da oração e através da palavra de Deus. Desde já eu quero agradecer aos inscritos no nosso canal, os irmãos que compartilham, os irmãos que comentam, que o Senhor Jesus te fortaleça, e muito obrigado pelo apoio, que você continue divulgando para a glória de Deus. E vamos lá para a nossa meditação. Desde que a igreja de Jesus nasceu, desde que a igreja do Senhor Jesus deu início ali com o próprio Senhor Jesus, quando ele escolhe os seus discípulos, e ele escolhe aqueles homens, aqueles pescadores, aqueles homens simples, né? Aqueles homens que não tinham cultura, por assim dizer, no que diz respeito a estudos, a eloquência, ao conhecimento, mas eram homens pescadores, homens simples. Então Jesus escolhe aqueles homens, e ali, a partir dali, começa a igreja no contexto neotestamentário. É claro que a igreja, esse conceito de igreja, de povo de Deus, existia desde o Antigo Testamento. Mas desde que a igreja de Jesus nasceu, que existe muitas pessoas que preferem viver ainda preso aos dogmas, aos rituais do Antigo Testamento. Quando você lê o Antigo Testamento, nos é apresentado a lei com todo o seu sistema litúrgico, de cultos, de sacrifícios, de símbolos, e tudo isso apontava para Cristo, se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Mas mesmo com a vinda de Jesus Cristo, mesmo com o período da nova aliança, desde que a igreja do Senhor Jesus nasceu, que existem os religiosos, aqueles que não querem abrir mão dos rituais, da liturgia, dos sacrifícios, dos símbolos do Antigo Testamento. E não é diferente nos nossos dias, também não é. Muitos cultos são regados a símbolos, a sistemas que são totalmente arcaicos, que são totalmente ultrapassados. Por quê? Porque Cristo já estabeleceu a nova aliança, de forma que eu não preciso mais ter símbolos judaicos, por exemplo, no templo. Eu não preciso me vestir como um judeu. Eu não preciso comemorar as festas judaicas, eu não preciso guardar o sábado, porque nós estamos no contexto da nova aliança. E todos esses rituais de sacrifício, de simbolismo do templo, das vestes sacerdotais, todo esse sistema religioso que você encontra no Antigo Testamento apontava, era sombra, era tipo que apontava para o cumprimento na pessoa de Jesus Cristo.
Jesus Cristo, ele é a revelação completa e final de Deus. Tudo converge, tudo se cumpre na pessoa de Jesus Cristo, de maneira que eu não preciso mais cumprir, ou me vestir, ou ter no culto, ou me comportar como se eu fosse um judeu, ou como se eu observasse os rituais religiosos do Antigo Testamento. Então, nos dias de hoje, por exemplo, nós temos uma determinada igreja que construiu o chamado Templo de Salomão, que seria uma réplica, por assim dizer, daquele templo que existia no Antigo Testamento. Que necessidade tem disso? Não precisa. Não tem mais necessidade de se criar um templo com as mesmas características do Antigo Testamento. Por quê? Porque na Nova Aliança, o templo físico, ele perde a sua importância. Ele tem uma certa importância, porque depois a gente, no Novo Testamento, a gente vai, a expressão vai mudar, em vez de templo, vai ser sinagoga, que era um espaço, um local em que os judeus se reuniam, e também alguns gentios, para lerem a lei, para estudarem a lei, especialmente os judeus. E dentro do templo havia alguns espaços que era designado aos gentios e aos judeus. Mas no Novo Testamento, essa teologia do templo está mais ligado ao nosso corpo como templo e morada do Espírito Santo, e não uma estrutura física. De forma que nós não precisamos mais fazer nenhuma réplica, por exemplo, ter uma relíquia da Arca da Aliança, usar óleos, por exemplo, aromáticos, incensos, todos esses utensílios, esses materiais que eram usados ali no culto mosaico, no culto da lei. No Novo Testamento, tudo isso se cumpre em Cristo. O meu culto, a minha adoração, por exemplo, é em espírito e em verdade. Não há mais um lugar, não há mais um local sagrado em que seja mais ungido ou mais consagrado do que o outro. Por exemplo, eu não sou contra as pessoas que oram no monte. Eu mesmo já fui ao monte várias vezes orar, mas eu não posso dizer que quem ora no monte é mais consagrado de quem ora no seu quarto. Nós temos que amadurecer, nós temos que compreender esse contexto na visão do Novo Testamento, da Nova Aliança. Então, todos esses rituais, todas essas cerimônias, todos esses utensílios, era no Antigo Testamento, apontava para a pessoa de Jesus Cristo. Mas mesmo assim, nos dias de hoje, nós encontramos pessoas que insistem em permanecer nessas práticas do Antigo Testamento, nesses costumes do Antigo Testamento, e que nada tem a ver com essa visão da Nova Aliança, com o culto que é em espírito e em verdade, com a consagração, não mais com símbolos externos, mas com um coração sincero, e em espírito e em verdade. E o templo não é mais aquela estrutura física, por assim dizer, mas nós somos o templo vivo em que Deus habita, em que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Porém, como nós já vimos, esse sistema religioso judaico se tornou inútil. Não tem mais serventia desde o momento em que Jesus Cristo estabelece a nova aliança. Ele inaugura um novo sistema de adoração, um novo sistema de culto que não é mais baseado em símbolos, mas agora são elementos que fazem parte do culto, a escritura, a oração, é um louvor, é um culto simples, é um culto cristocêntrico, não é um culto com muita pompa, com rituais ou com cerimônias que seguem um sistema que deve ser obedecido como era no Antigo Testamento. Então se tornou inútil desde a morte e desde a ressurreição de Jesus Cristo. O próprio templo físico perdeu, de alguma forma, a importância diante da obra de Jesus Cristo. Eu não estou querendo dizer com isso que os irmãos, que nós não devemos nos reunir em um espaço que nós chamamos de igreja ou de templo para cultuar a Deus de maneira coletiva. Eu não estou querendo dizer isso. Eu só estou dizendo que a nossa adoração,
o nosso nível de culto, o nosso viver em consagração, o nosso viver em adoração, não depende daquela estrutura física, não depende daquele espaço. Por quê? Porque o templo sou eu, e em qualquer lugar que eu estiver, Jesus está comigo, e eu posso adorá-lo, eu posso orá-lo, eu posso orar a ele, eu posso adorá-lo, eu posso sentir a presença dele. Não é necessariamente no templo, não é porque eu estou no templo que isso me dá uma espiritualidade ou um patamar de intimidade com Deus maior do que, por exemplo, quando eu estou cultuando a Deus dentro da minha casa, no meu trabalho, dentro do carro, no meu dia a dia. É óbvio que eu preciso me reunir, né? Vou sempre dizer, não estou sendo contra congregar, jamais seria, até porque a Escritura ensina essa comunidade, esse princípio de estarmos unidos. Mas muitos cristãos acham que só podem ser espiritual, ou só é aceito a adoração, só é aceito o louvor, só é aceito o culto se estiver dentro daquela estrutura física que nós chamamos de templo, que nós chamamos de igreja. E no contexto do Novo Testamento, isso vai mudar, e nós precisamos ter maturidade e compreensão desse outro nível de espiritualidade, que não é mais uma estrutura física, mas é a minha vida, o meu corpo como templo e morada do Espírito Santo, e é a minha vida no meu dia a dia. Eu sou um culto ambulante, eu devo viver diariamente, constantemente, desde o meu levantar ao meu deitar, em qualquer lugar. Eu sou o que exala essa adoração, esse culto vivo que agrada a Deus, que cultua, que honra a Deus através da obediência, através de uma vida de temor ao Senhor Jesus. Então, na passagem de hoje, nós vimos a chamada entrada triunfal. Os romanos, eles estavam acostumados com essas entradas triunfais, né, com os seus generais e reis, quando eles voltavam das suas guerras, montados nos seus cavalos, cheio de pompa. E ali Jesus quebra totalmente o protocolo, é um paradoxo. Em vez de um cavalo, é um jumentinho, com roupas simples, de um homem simples. Quem está montado ali é o próprio Jesus, que nasceu numa cidade pobre, de uma família pobre. Ele é o Rei dos Reis, ele é Senhor dos Senhores, mas agora ali ele está encarnado como homem, e ele mostra que o seu reino não é desse mundo. Portanto, ele não está preocupado com as mesmas entradas triunfais como os generais entravam, montados nos seus cavalos, mas ele está entrando no seu jumentinho, para se cumprir uma profecia que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está montado no jumentinho, para mostrar essa simplicidade do reino de Deus, para mostrar que o reino dele não é desse mundo, mas é um outro reino, com glórias e riquezas muito mais superiores do que essa que a sociedade possa imaginar. Então, eles voltavam, os romanos, das batalhas, entravam com seus cavalos de maneira imponente. Jesus não. Jesus entra bem simples, entra com um jumentinho que não é dele. Ele pede para os seus discípulos ir buscar, e do jeito que Jesus fala se cumpre, e ele entra e as pessoas estão o adorando. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e coloca ramos, e ele vai entrando, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o dono do ouro e da prata, o dono, o Criador de todas as coisas, montado num jumentinho. Irmão, que grandeza é essa do Evangelho? Olha, os valores do Evangelho é totalmente diferente da cultura mundana, da cultura egoísta que nós vivemos hoje. Quem diria o Rei dos Reis, o Messias, entrar no jumentinho? Isso é para provar que o reino dele não é desse mundo, que ele está ali para trazer a cultura, o padrão do reino de Deus, que é muito mais excelente, muito mais rico do que os reinos dos homens, que passarão, mas o reino de Deus vai permanecer. Então nós vemos Jesus, apesar das profecias o apontarem como Messias, como diz Zacarias 9, de 9 a 10, a entrada não foi tão triunfal assim, no que diz respeito àquela cultura, ou a forma como até alguns judeus também compreendiam ou achavam que esse reino de Jesus, do Messias, seria político, que ele viria e iria decretar guerra contra os romanos, iam libertá-los ali do Império Romano.
E não é bem assim. Jesus veio para cumprir a sua missão de resgatar o homem do pior império que possa existir, que é o império das trevas, que é o império do pecado, da cegueira espiritual. Foi para isso que Jesus veio. Ele não está preocupado em mostrar riqueza, grandeza. Não, ele é simples, ele vai entrar e algumas poucas pessoas, uma multidão vai reconhecer como rei, como senhor, ele vai ser adorado, ele vai ser reverenciado, mas não da forma como as pessoas gostariam que ele fosse, mas ele vai mostrar que de fato o reino dele não é desse mundo, que a glória dos homens nada tem a ver com a glória de Deus, com a glória de Cristo, que as glórias desse mundo não se compara com a majestade, com as riquezas da glória do reino do Senhor Jesus, a qual ele viu estabelecer aqui na terra, né? E quando ele entrou no templo, ele encontra, e ali no templo também, os religiosos e as autoridades romanas não estavam ali para recebê-lo. Se eles de fato reconhecessem Jesus como Filho de Deus, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, se eles crescem que de fato estava se cumprindo na pessoa de Jesus Cristo, eles o teriam adorado, eles estariam ali, todos eles religiosos, todas as autoridades se submetendo ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas quando Jesus entra no templo, os religiosos não o recebem, as autoridades não o reconhecem como rei, não o reconhece como Messias. Então Jesus olha o templo, observa o que está acontecendo e vai embora. E quando Jesus sai daquela cena, ele sente fome e logo depois ele encontra uma figueira que também só tem aparência, mas não tem fruto. Tem folhas, mas não tem fruto. E ali ele procura fruto naquela figueira e não encontra, né? E aqui nós temos um paralelo que nós podemos fazer entre o templo e a figueira. Jesus entra no templo, não recebe glória, não é recebido, não é reconhecido como Deus, não é reverenciado. E ele também procura na figueira fruto, mas ele não encontra frutos espirituais. Assim como ele também não encontra no templo adoração, reverência, culto somente a ele. Ao contrário, o que ele vai encontrar no templo é ganância, é muita avareza, é desprezo à lei de Deus, fazendo daquele lugar que é um lugar de oração, de adoração, um covil de ladrões, de salteadores. Eles estão usando o templo para comercialização. Me parece que é bem parecido com o que está acontecendo hoje, né, meus irmãos? O comércio da fé, pessoas charlatões, pessoas nesse mercado da fé, distorcendo o santo evangelho, barganhando as coisas espirituais, fazendo do templo comércio. Parece bem esse retrato que conseguimos discernir nos dias de hoje. E a figueira também ele não vai encontrar fruto. Pessoas que vivem de aparência, pessoas religiosas, mas que não produzem frutos de transformação, não produzem frutos de uma verdadeira conversão, mas estão lá no templo, como se estar no templo, é isso que eu estou falando aqui, como se estar no templo fosse apenas isso, para caracterizar alguém que é espiritual. E não, meu amado irmão, nós somos o templo. Estar no templo físico não significa dizer que eu tenho sido o templo espiritual de Deus, porque eu posso estar em um espaço físico, mas não necessariamente Deus reina em mim, o Espírito Santo reina em mim, ou Jesus Cristo, o reino de Deus não é glorificado através da minha vida, no meu dia a dia, na minha vida social. Então Jesus faz esse paralelo. E ali ele amaldiçoa aquela figueira para que nunca mais ela dê fruto, e ela seca. Porque é assim, aqueles que não dão fruto, eles serão lançados no inferno. Porque a proposta do evangelho, ou os resultados que o evangelho gera no coração do homem, é que haja fruto. Fomos chamados para produzir fruto. É óbvio que alguém que encontrou Jesus, alguém que foi transformado pelo evangelho, ele precisa gerar frutos. Não é só folha, não é só aparência, como aquele templo seco, vazio, que só tem religiosidade, mas não tem mudança, porque aprendeu, tem pessoas ímpias, pessoas totalmente dominadas pelo pecado, que se expressa como crente, dá um aleluia, glória a Deus, até se comporta como um religioso diante de um outro religioso. Isso é muito grave. Precisamos avaliar o nosso próprio coração. Nós somos o templo, somos uma figueira que precisamos produzir
produzir fruto até a vinda de Jesus Cristo. E os frutos do Espírito é evidência que de fato somos convertidos, que de fato estamos enxertados, ligados à videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. Então quando Jesus amaldiçoa a figueira para que nunca mais dê fruto e ela seca, Jesus então anula a necessidade do templo. Jesus anula aquele conceito religioso de rituais, de sacrifícios que as pessoas achavam, se eu for ao templo, isso para mim já basta. E cadê a transformação do dia a dia? Cadê o andar com Deus? Cadê o andar em novidade de vida? Então Jesus anula esse conceito e mostra para eles que muito mais de estar em um templo físico, eles deveriam de fato reconhecer quem Jesus é, e eles deveriam ter uma vida de fruto, de transformação e de mudança. Então, ele se torna desnecessário. O templo físico, nesse contexto religioso, nesse contexto da lei, nesse contexto em que os fariseus, em que os saduceus oravam até pelo ouro do templo, eles se gabavam pelos templos luxuosos, ao ponto de os discípulos também caíram nesse engano e olharam para o templo e disseram: olha que grandes construções. Jesus disse: aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E de fato, no ano 70, quando o imperador Tito invadiu Jerusalém, não ficou uma pedra daquele templo luxuoso que eles se gabavam, porque era uma estrutura que aparentemente era religiosa. Aquele lugar trazia algum tipo de espiritualidade, enquanto que a vida deles continuava na podridão do pecado, das tradições humanas no pecado. E para Deus o que importa de fato é a minha vida diante do Senhor, e eu estarei reunido com os santos de Deus, mas não porque aquele lugar me torna santo, ou aquele lugar físico faz de mim uma pessoa mais espiritual, mas eu sou espiritual aqui no interior, a minha vida foi transformada, e assim eu me reúno, e aquele lugar passa a ser um lugar, um ambiente não físico, mas um ambiente em que a comunidade do Senhor se reúne para adorar a Deus, cultuar a Deus segundo os princípios do culto estabelecido pela nova aliança e não mais nos rituais judaicos. Então, não é mais necessário ir ao templo para orar. Jesus está condenando aqui não o fato de apenas ir ao templo, mas o que os fariseus imaginavam. Os fariseus achavam que o fato deles irem ao templo pelo menos 3 vezes como ritual religioso, e já era o suficiente. Então Jesus está condenando essa prática no sentido religioso, não que ao templo por si só é algo errado, mas porque os fariseus eles usavam o fato de eles irem ao templo 3 vezes ao dia como se eles fossem mais espiritual do que os outros, e é isso que Jesus está dizendo, não é mais necessário, porque vocês são templo. Em qualquer lugar que vocês orarem a mim com fé, em qualquer lugar, quer seja no Monte Gerizim, quer seja em Jerusalém, foi isso que Jesus falou para aquela mulher samaritana: em qualquer canto, em qualquer lugar, os adoradores estarão ali, me adorando em espírito e em verdade. A minha vida agora é um culto ambulante, a minha vida é uma vida de adoração ambulante, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, eu adoro e glorifico o Senhor, e não preciso mais dessa concepção judaica e farisaica de achar que apenas aquele espaço físico do templo pode me trazer alguma diferença espiritual pelo simples fato de eu estar ali e no meu dia a dia ter uma vida ímpia e ter uma vida realmente de desobediência. Basta, não é necessário sacrificar no templo para receber o perdão dos pecados. Eu não preciso mais daqueles rituais, porque o meu sacrifício maior foi Jesus Cristo. Ele pagou o preço e ele é o sacrifício único e perfeito. Eu não preciso mais de rituais, derramamento de sangue, porque o meu cordeiro, o seu cordeiro, o cordeiro da igreja, o cordeiro de Deus, derramou o seu sangue na cruz uma vez só e entrou no Santo dos Santos, rasgou o véu, e agora podemos entrar na presença dele mediante o sangue de Jesus, não mais mediante sangue de bode, de carneiro. Então eu não preciso mais desses sacrifícios, eu não preciso mais desses rituais, eu não preciso mais dessas cerimônias pomposas. O culto é simples, é salmo, é hino, é cântico, são louvores cristocêntricos, essa é a essência do culto. Eu não preciso adicionar ao culto danças, por exemplo, coreografias e outras coisas más, que até então eu até concordava antes de me aprofundar mais no culto bíblico, num culto segundo os padrões
palavrões da Bíblia, tudo isso são coisas que são adicionadas, teatros no ambiente de culto, piadas, coisas engraçadas para fazer o povo ir a um culto. É simples, é salmo, é cântico, é oração, é exposição fiel da Escritura. Qualquer outra coisa que foge desse padrão, irmãos, infelizmente vem profanar e vem desvirtuar o culto ao Senhor Jesus. O templo se torna inútil para a obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o torna inútil. Jesus, ele é maior do que o templo. Jesus, ele é maior do que o sábado, do que qualquer ritual, porque tudo no Antigo Testamento apontava para ele. Hoje nós falamos com Deus por meio de Jesus Cristo, e em Jesus Cristo nós recebemos o perdão dos nossos pecados. E aí a minha pergunta é, você tem confiado nos símbolos religiosos ou na obra de Jesus Cristo na cruz? Você tem aquela sensação que a sua oração é mais eficaz em alguns determinados lugares, ou você entende que em qualquer lugar que você se aproximar de Deus, com espírito contrito e com fé, Ele vai ouvir a sua oração? É claro que existem lugares que você precisa parar e orar e meditar, mas em qualquer lugar que você orar no espírito, que você se apresentar diante de Deus, Deus vai ouvir a tua oração. Não há mais um lugar mais santo do que o outro. E a gente precisa compreender isso. A igreja, o pastor, a Bíblia, ela tem o seu valor. Mas o único capaz de perdoar os nossos pecados e conduzi-los à presença de Deus é Jesus Cristo, por sua morte e por sua ressurreição. É claro que estar na igreja, cultuar, tudo isso são elementos importantes, mas não podemos praticar essas coisas apenas por religiosos, mas com espírito contrito, em espírito em verdade, compreendendo que na concepção da nova aliança, da graça, da pessoa de Jesus Cristo, esse reino foi expandido, essa visão foi expandida. Em qualquer lugar podemos cultuar e adorar o Senhor. Você tem sido uma vida de adoração no seu dia a dia? Vamos orar sobre isso, Pai. Obrigado, Senhor, porque podemos te adorar, podemos te honrar, podemos te agradecer em qualquer lugar. Como é importante, Pai, nós termos a nossa vida como templo e morada do Teu Espírito Santo, em culto ao Senhor, todos os dias, todos os momentos, adorando no Espírito, andando no Espírito, pregando o Teu Evangelho, dando bom testemunho do Senhor. Pai, não nos deixa cairmos, meu Deus, no engano da religiosidade vazia, da falsa piedade, mas que com sinceridade possamos te adorar, Senhor, e juntos com os nossos irmãos, possamos compreender que o culto ao Senhor é o nosso dia a dia. E quando nós nos reunirmos, Pai, não sejamos religiosos, mas adoradores, em espírito e em verdade, que seja agradável a Ti o nosso culto, o nosso meditar. É isso que eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e até amanhã.